Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês, todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de verdade, venha iluminar os entendimentos, para que todos tenham consciência do certo e do errado e venham optar, escolher o certo, a verdade que liberta. E isso só com a direção do Espírito Santo, que é o guia que Jesus prometeu. Ele vos guiará em toda a verdade. Quer dizer que o Senhor Jesus foi para os céus, assentou-se à direita do Pai Todo-Poderoso, mas não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo, o outro Consolador, aquele que guia em toda a verdade. Quem o tem, obviamente, tem discernimento, compreensão para adotar na sua vida a verdade. Quem não tem, ou quem não gosta, quem não ama a verdade, fica como uma folha que é jogada pelo vento de um lado para outro e não tem segurança nenhuma. Veja só, nós temos falado e batido nessa tecla da verdade, né? Você tem notado isso. E nós fazemos isso porque o Espírito Santo tem focado, ele tem fortalecido, ele tem instruído, ele tem empurrado a gente para falar sobre esse assunto, porque nós estamos vivendo nos últimos tempos. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. E, de acordo com o próprio Espírito Santo, ele diz, através do apóstolo Paulo, que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, que significa alguns deixarão a fé, abandonarão a fé, por darem ouvidos a espíritos enganadores. E você tem que ter, só o Espírito Santo dá discernimento para a gente detectar o espírito enganador, as ideias, seus pensamentos, suas ações. Então, para que a gente não venha cair na armadilha ou nas armadilhas dos espíritos enganadores, só tendo o Espírito Santo. É ou não é? Imagine você como é forte. Porque a verdade, e somente a verdade, é capaz de trazer à baila, trazer à luz as coisas para que a gente possa ver, entender e colocar, digamos assim, as nossas barbas de molho. Então, nós temos o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, que nos guia em toda a verdade, toda a verdade. E ele, obviamente, nos dá condições de evitar tropeços, quedas e abandono ou apostasia da fé. Jesus disse assim, você vê como é muito interessante, como é sutil o engano, o espírito do engano, como é sutil, e é tão sutil,
que Jesus alerta os seus discípulos, os seus seguidores, dizendo: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é procedente do mal, quer dizer, do espírito enganador, do espírito imundo, do espírito da mentira. Nós temos falado. O diabo é o pai da mentira. Então, como é que a gente vai detectar se é verdade ou se é mentira? A gente tem que ter o discernimento do Espírito Santo. Só ele pode iluminar o nosso entendimento para que a gente possa escolher o que é certo e evitar o que é mal. Jesus disse, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Quer dizer que não dá para ter um caráter, um comportamento meio termo. Olha, é mais ou menos, mas não é. Não. É sim, sim. Não, não. Definido. Quando a pessoa é dirigida, conduzida pelo Espírito Santo, ela não tem dúvida do que ela quer. Não, eu quero isso, é isto. Ou não, eu não quero isto. Pronto, acabou. Se a pessoa se deixar levar pelo espírito enganador, ela vai, olha, vamos fazer o seguinte, vamos esperar, deixa aí. Deixa essa coisa aí. Ela recebe um presente, mas um presente de grego. Então, ela quer resistir, ela quer dizer não, mas não quer desagradar o que a presenteou. Então, ela fica entre o sim e o não. Isso não é bom. Jesus disse, seja, porém, o vosso falar, o vosso proceder, o vosso comportamento, sua decisão. Sim, sim, não, não. Eu quero ou eu não quero. Eu dei um exemplo chulo, mas não faz mal. Você entendeu? Sim, sim, não, não. Porque o que passa disto procede do mal. Isso é muito importante. Para o seu comportamento pessoal, diário, todos nós. Seu, meu, todos nós. A nossa palavra tem que ser decidida, tem que ser definida. A nossa resposta tem que ser definida, sim ou não. Compreendeu? É isso que Jesus ensina. Ele diz mais. Eu vos digo que de toda palavra ociosa, sabe? Palavra ociosa, conversa fiada, sabe? Aquela conversa para boi dormir, que às vezes nós todos cometemos esse erro. Às vezes falando bobagem, às vezes não tem nada que falar, fala bobagem. Palavra ociosa é aquela palavra que está sendo jogada a ermo, que não tem definição, que não tem qualquer objetivo. Você fala por falar, você fala para não ficar calado, digamos assim. Aquela palavra ociosa, aquela palavra que não tinha que ser falada. Ele diz, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, as palavras ociosas... Você sabe, é importante falar isso, é muito importante. Você sabia que toda palavra que nós falamos fica registrada? Ela não morre. Ela não desaparece. Desaparece para nós que falamos, para os outros que ouvem. Mas elas ficam registradas nos céus. Porque Jesus está dizendo aqui, no dia do juízo,
toda palavra ociosa vai ser trazida à baila. É o dia do juízo, né? É o dia do julgamento. E ele diz, e isso é muito forte, isso é demais. Olha só, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então nós seremos condenados ou justificados. Depende da palavra que nós proferimos. Isso é muito forte, porque quando a gente joga a conversa fora, conversa fiada, aquela conversa fiada nós vamos dar conta dela. Talvez você fique até assustado, mas é o que está escrito e é o que nós vamos registrar, deixar registrado aí, para todo mundo ler, poder saber que isso é um fato. Jesus falou. Você já reparou que na Bíblia, Jesus, várias vezes ele fala, em verdade vos digo, aí ele fala. Você já reparou isso? Você já pensou, você já se perguntou, por que Jesus... Eu fiquei perguntando, por que Jesus falou em verdade vos digo? Ele não precisa falar em verdade, não precisava ter falado em verdade, porque tudo que ele fala é verdade. Tudo que ele fala é útil. Tudo que ele fala é o que nós temos que saber. Então, a gente não... Poxa, por que ele diz? Por que ele afirma e reafirma? Em verdade vos digo. Eu creio que ele fala assim para que a gente venha deixar cair a ficha, entender que só pela verdade, na verdade, vivendo na verdade, nós seremos salvos. Tanto é que ele enviou o Espírito Santo, o Espírito da criação, o Espírito de verdade, para que nós viéssemos ser guiados em toda a verdade. Então ele fortalece a ideia da verdade, porque é a única coisa que vai nos guardar, nos proteger de todo o mal, porque o diabo é o pai da mentira. Qualquer deslize, qualquer desvio, qualquer inclinação para a mentira, o engano, a ilusão, uma palavra mais ou menos, é do diabo. Tem a mão do diabo. É o que Jesus fala. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Quer dizer, seja definido. Jesus sempre foi um homem definido. Ele sempre falava com precisão, com determinação, sem deixar dúvida. E ele várias vezes fala em verdade. Quer dizer, fortalecendo duplamente a verdade. E pela verdade nós seremos justificados ou pela mentira seremos condenados. Depende da palavra que sai da nossa boca. Nós estamos começando hoje o primeiro dia, né, do mês de agosto. Dizem que agosto é o mês do desgosto. Isso é baboseira, isso é conversa fiada. Não tem nada de desgosto no mês de agosto. Todos os meses há desgostos, porque as pessoas não observam, não atentam para os seus pensamentos, para as suas palavras. Elas jogam conversa fora. Jogam conversa fora. Mas essa conversa fora, essas palavras fúteis, inúteis,
um dia todos daremos conta delas diante do juízo. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Quantas bobagens, quantas palavras nós já falamos que não deveríamos nunca ter mencionado. Graças a Deus, eu tenho orado pessoalmente todo santo dia. E eu digo, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas ofensas, perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo os meus devedores, aqueles que me fizeram mal. Todo dia eu zero a minha conta negativa, pedindo que o nosso Senhor Jesus Cristo me perdoe, para que eu possa estar limpo diante dele todo santo dia. Então, há que se vigiar a fé, há que se cuidar da fé, há que se cuidar das palavras que se fala a cada dia, porque de todas as palavras que nós falamos, ou nós seremos justificados, ou nós seremos condenados. Está aqui escrito. Então a gente não pode julgar conversa fora. A gente não pode falar palavra ociosa. A Bíblia fala que o sábio se cala diante das pessoas, para não falar bobagem, para não falar aquilo que não deve ser falado. Porque para a gente falar, obviamente, a gente tem que ter alguém que vai ouvir, não é verdade? Então, a gente tem que ficar calado diante das pessoas, especialmente daquelas que são do lado da mentira, que gostam da mentira, que amam a mentira, especialmente diante delas. Então, amiga e amigos, sejam sábios para abrir a boca de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a verdade, e não de acordo com a mentira ou de acordo com esse mundo. Porque, às vezes, a gente quer agradar as pessoas e a gente fala o que não deveria ter falado. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Acabou. O que passa disto é procedente do mal. Quer dizer, uma inclinaçãozinha para lá ou para cá, mais ou menos, já é do mal. Já é do mal. Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo e vigia, não só tem o Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo, ela vigia os seus pensamentos, as suas palavras. Ela cuida para não falar bobagens, para não falar palavras ociosas. Porque por conta das palavras que falamos, seremos condenados ou seremos absolvidos, justificados. Depende das palavras. Então, você quer começar esse mês de bem com a vida, com Deus, com o Espírito Santo, vigie as suas palavras, guarde as suas palavras, porque as palavras podem condenar ou podem salvar, depende da fonte. E se a pessoa tem o Espírito Santo, ela vai saber o que falar, o que vai justificá-la, o que vai guardá-la, protegê-la. Deus abençoe vocês e amanhã estaremos de volta. Até lá. Graças a Deus.